Olá, muito bom dia para você, véspera de Natal, e a gente está aqui com você para falar de um assunto super importante, viu? 2022 foi um ano marcado pela violência, pela intolerância e a discriminação. A disputa política dividiu o país, acirrou ânimos, evidenciou o quanto nós ainda precisamos evoluir como sociedade, no sentido de respeitarmos uns aos outros. Uma cultura de paz precisa ser disseminada com o objetivo de assegurar que os conflitos resultantes das relações humanas sejam resolvidos de forma não violenta, baseada em valores tradicionais que todos nós conhecemos: justiça, liberdade, equidade, solidariedade, tolerância e respeito pela dignidade humana. E por que não começar essa mudança fazendo um resgate da nossa espiritualidade? Para fazermos essa reflexão, hoje aqui no Em Alta, eu convidei duas figuras que eu tenho o maior carinho, o maior respeito, já tarimbadas e carimbadas aqui no nosso programa, o pastor Renato Chaves e o pastor Rafael Blume. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Tudo bem. Obrigado. Bom, essa discussão ela já começou aqui antes do programa começar, né? E a gente falava um pouco, né, desse diálogo muito acirrado, né? Assim, ou seja, quando está muito acirrado é porque parece que não está havendo um diálogo, né, efetivo, né? Que reflexão que vocês podem trazer para a gente desse ano tão difícil, né? Onde a gente viu através da palavra, né, as pessoas e os grupos sociais mais diferentes se ofenderem tanto. Quem começa? Bom, posso começar, os mais novos primeiro. Então, Cristiane, nós estamos vivendo uma época singular dentro do planeta. Eu diria que nós estamos vivendo a mais desastrosa pandemia de mal-estar que a civilização já viu. A gente está vivendo um desconforto, e não estou excetuando ninguém. Todos nós estamos mergulhados, imersos dentro desse tempo. É natural que, nesse momento de desbussolamento, a civilização ela adota sempre um herói, alguém que, por escape, os livre daquela aflição, né? Apontando para uma solução, apontando para uma idealização. Então, assim, a gente termina esse ciclo de eleição, né, com uma polarização exacerbada de pessoas que já não se compreendem mais. Nossos pactos de gentileza foram para o ralo. A gente está extremamente agressivo, a igreja está se parecendo cada vez menos com Jesus, cada vez mais com os fariseus. Sim. Né? Desde que a igreja se tornou sistêmica e deixou de ser orgânica, as relações começaram a se pautar em regras, em normas, e o amor foi para o ralo, né? Porque o sistema ele é falho, né? Claro, todo o sistema é falho. E nós somos orgânicos, né? A comunidade é orgânica. A gente deixa de respeitar a singularidade, a alteridade do outro como uma revolta de si mesmo, né? Eu estou sempre agredindo ou me agredindo no outro, né? Aquilo que eu não suporto em mim, eu agrido no outro. Então, a violência está solta. E como eu disse, nossos pactos de gentileza, nossos pactos de amor estão indo para o ralo. A gente está vivendo hoje um espectro narcisista muito severo que tem nos apartado dessa singeleza que a vida exige, né? Que a gente seja mais singelo, compreenda um pouco mais. A gente não quer compreender, a gente quer ser compreendido. A gente nem telefona mais. Me surpreendi com o seu telefonema, né? Porque a gente manda mensagem. Sim, Essa é uma característica de uma comunidade autoerótica, né? Não erotiza para fora, erotiza para dentro. É um autismo civilizatório, onde as pessoas estão dentro de uma bolha. Então elas querem prazer sem afeto. Sim. Né? Elas não querem afeto, elas não querem trocar, elas não querem sofrer, estão se protegendo, criando muralhas ao invés de criar pontes, né? Então, nós estamos vivendo um momento muito singular, e não é aqui, é no planeta inteiro. Isso. E quando a gente termina esse ciclo de eleição, a gente está assim, com uma sociedade nevrálgica, né?
Todo mundo sentindo dor de todos os lados, né, Rafael? É verdade. De todos os lados. A gente não consegue conviver com o diferente, mas respeitar o que é diferente, né? A gente está, assim, polarizado. E isso é perigoso demais da conta, né? A gente precisa se abrir um pouquinho mais, sabe? Eu achava até que a pandemia fosse melhorar a gente, cara, mas acho que piorou severamente, né? Trazendo a ideia da espiritualidade para pensar isso, quando o pastor Renato traz a ideia dessa coisa orgânica versus sistêmica, e eu volto para o Cristo, né? Cristo, enquanto que os fariseus é quem tinha essa cara religiosa, lutando contra o status quo, ou se adaptando a ele, dependendo do momento, Cristo ele estava na mesa, né? Era alguém ou, por exemplo, a Santa Ceia, que muitas vezes para nós é uma cerimônia tão formal, para Jesus era uma mesa de comida em volta de pessoas. E quando Jesus chama os 12, por exemplo, ele não chama 12 que estão dentro de uma mesma bolha, pensando de uma mesma perspectiva. Entre os 12 tinha diferentes grupos políticos, inclusive daquela época de Israel, tinha dos mais revolucionários. Tinha até um Iscariote lá, né? Que queria revolução, como tinha gente do sistema, como Mateus. E eles sentavam na mesa, e eles tinham comunhão. A espiritualidade proposta na vida com Cristo, essa espiritualidade da mesa, do diálogo, nessa Santa Ceia, que para nós é formal, ela descreve João, o apóstolo amado, deitado no colo de Jesus. É um tipo de religião, de espiritualidade, que é a palavra talvez que se adeque mais à nossa linguagem hoje, que ela é muito menos uma expressão sistêmica, mas é muito mais uma família que se ama, que se perdoa, que se comunica, que se entende, que vence as diferenças pelo poder do Evangelho, né? A grande pergunta que ontem saí para a rua me fazendo era: onde estaria Jesus hoje, se viesse, né? Com quem ele estaria? E eu acabei achando assim onde ele estaria e onde ele não estaria, né? E aí, tentando buscar imagens, garimpar algumas imagens, eu andei nas decorações de Natal, né, na Praça Deodoro, ali por ali, vendo muito brilho, muitas estrelas, muita luz, mas eu não vi Jesus. Eu vi um grande Papai Noel, né, gigante. Um espetáculo. Né, um espetáculo. E aí eu vi, nossa, esse Natal aqui, ele é institucionalizado, né? Ele tem, né, lá uma marca, é institucionalizado, né? E um presépio tímido, né, ali, né, que foi a única coisa que eu consegui aproveitar daquelas imagens, né, para retratar aquilo que eu queria, né. E onde Jesus estaria, eu tenho certeza que ele não estaria entre aquelas luzes, ele estaria lá no Mercado Central, né. No centro histórico. No centro histórico ali, onde eu vi muitas pessoas, uma população de rua gigante, dependendo da solidariedade de igrejas, de pessoas da doutrina espírita, de católicos, né, que saem de suas casas, né, num tempo meio chuvoso e vão lá levar um pouquinho de alimento. E gente que não faz isso só no Natal, não, né, faz o ano inteiro, né, e leva ali um par de sapato, leva água, né, água, que pra gente, né, água aqui tem bastante, né, para eles lá é uma raridade, água potável, né, e a água parece que chega com mais, né, importância do que a própria quentinha de alimento, né? E ali eu sei que Jesus estaria, né? Então, se a gente olha para os tempos de hoje, é difícil até a gente encontrar Jesus na gente mesmo, né? Nessa correria da gente da contemporaneidade, né? Eu estou fazendo todo esse discurso para saber a opinião de vocês, né? Sempre dizem assim, Jesus está em nós, né? Mas onde é que nós estamos, né? É a grande questão, eu penso. Né? Sim, sim. Eu tenho pensado, Rafael e Cristiane, que em alguns momentos, né, e até em bastante momentos, que Jesus não caberia dentro das nossas igrejas. Ele era muito controverso. Ele era aquele cara que atravessava a fronteira e ia conversar com uma prostituta. Se me virem hoje conversando com uma prostituta, eu tô frito, minha reputação vai pro ralo. Sim. Imagina você abraçando uma quebrete ali
no centro histórico, como que fica a tua reputação? Se alguém fotografa e coloca isso no Instagram, entende? E é rápido para chegar no Instagram. Ora, pois, chega o que é verdade e o que não é. Então, assim, Jesus não caberia, assim, seria muito difícil Jesus pastorear uma comunidade na nossa época, por causa dessa proposta de estar no meio dos doentes. Jesus fez uma opção, não pelos sãos, mas pelos doentes. E, na minha concepção, a instituição igreja hoje, ela não gosta muito de doentes. Ela gosta de pessoas saradinhas, curadinhas. E nem dos desarmados, boizinhas. Desalentados. Não interessa. Não interessa. É aqui que a igreja precisa repensar o seu papel na sociedade. Qual é seu verdadeiro papel? Qual é a sua função dialogal com essa comunidade doente e sofredora? Se de acolhimento, se de rejeição. Qual é o nosso papel? Se nós somos os Cristos, né? Se nós somos seu corpo, estamos nos movendo por essa cidade, qual é o nosso papel hoje de desatar os nós das pessoas que estão completamente perdidas, não é? Será que a gente está tendo coragem de colocar o pé no chão e de desatar nós, não é? A gente quer conviver com os desiguais, com os que pensam diferente de nós? Ou a gente quer uma comunidade tipo os montanheses, né? Que se recolhe para revelar nossa espiritualidade. Nossa espiritualidade não se manifesta nos cultos, é um equívoco. Eu pastoreio há 38 anos. Há 38 anos eu estou transitando no meio da igreja. Nossa espiritualidade, ela não consegue ser medida dentro de um culto. Nossa espiritualidade está no chão da vida, está na manifestação do nosso dia a dia. Está na Rua Grande, está em Copacabana, está dentro do elevador, está no restaurante, está com os pés descalços. Nossa espiritualidade está no chão da vida. Ela não está nas montanhas e nas nossas comunidades fechadas, sem diálogo, sem compreender. Então a igreja precisa estar atenta para verificar o seu nível de espiritualidade. Num culto é mole. A gente tem caras. São iguais, né? Somos iguais, é. A gente tem os trejeitos da gente. Outro dia alguém estava dizendo que eu psicologizo o evangelho, porque a linguagem dela é um evangeliquez. Eu não tenho evangeliquez, eu sou um estudante, eu leio o tempo inteiro, eu estou metido em muitas rodas de diálogo, e eu não uso o evangeliquez para pregar o evangelho. Então, me classificam como um psicologizador do evangelho. De jeito nenhum. Pregador de autoajuda, de jeito nenhum. Minha ajuda vem do alto. Eu sou cristocêntrico, me movo nele. Eu só não tenho uma linguagem. E a igreja tem essa linguagem que dificulta. Quem sabe o que é sangue carmesim? E a gente fica com essa linguagem do sangue carmesim que ninguém entende nada, né? Então, assim, a igreja tem que falar a língua do povo. Sim. A igreja tem que estar no meio do povo, né? O artista está onde o povo está. A igreja tem que estar nas praças, nas ruas, não necessariamente fazendo seus cultos públicos, mas interagindo. Porque o que muda de verdade a realidade do outro é a escuta. Ama bonito, dizia o professor Rubem Alves, ama bonito, não é quem fala bonito, é quem escuta bonito. Então, a igreja precisa escutar bonito. O sofrimento do alheio, o sofrimento daquele que está bem ali diante de nós e a gente não está nem aí, né? Fechado nas nossas festas, fechado dentro das nossas liturgias, e a gente precisa dialogar, a igreja precisa fazer reflexão nesse Natal. Porque às vezes, pastor Rafael, quem está perdido pode estar dentro da igreja, dependendo, né, do sentido Muitos perdidos evangelho. Dentro da igreja. Os perdidos estão lá dentro, até muito mais do que os que estão na rua, né? Eu me perguntava isso ontem, quem está mais perdido? Eu ou eles, assim, do ponto de vista dos elementos que eu tenho, da instrumentalização que eu tenho para a vida, dos recursos que eu tenho e que eles não têm. Né? Enquanto o Renato falava, eu pensava exatamente sobre isso. Os discípulos não entenderam quem era Jesus na história da caminhada. Isso. Os religiosos não entenderam quem era Jesus. A própria multidão
não entendeu quem era Jesus. A multidão queria um milagreiro. Os religiosos queriam alguém que fosse um mestre, que se adequasse à teologia Outros e o pensamento dele. Os discípulos queriam poder, glória, um libertador, queriam se tornar os primeiros ministros e etc. Mas nenhum deles acertou, porque Jesus era assim, esse rei prometido no Antigo Testamento, mas o caminho dele, da glória que viria pelo sofrimento, pela cruz, pela morte, pela rejeição, e não pelos o que seria hoje os likes, que a igreja quer viver, né? Os likes, os compartilhamentos. Jesus disse, não, o caminho do evangelho é um caminho de cruz, de negação, é um caminho que vai passar pelo sofrimento, é uma negação de si mesmo, né? E nesse caminho de Jesus ser incompreendido, uma das principais partes da incompreensão dele é justamente porque, enquanto ele andando na terra, o púlpito dele, né? Foi na beira da praia. Exato. O púlpito dele foi dentro de uma canoa. As cerimônias dele era caminhando na estrada, era sentado numa mesa. Ele não se adequava a essa ideia religiosa, mas era extremamente relacional. E quem era com quem ele se relacionava? Nem vou dizer que era especificamente os pobres ou os ricos. Eram todos. Com a gente, né? Era com gente. Com gente, E isso fez com que ele fosse apelidado, por exemplo, de maneira sarcástica pelos religiosos, de amigo de pecadores. Mas eles não falaram isso como se fosse positivo, eles falaram isso como se fosse um escárnio. Porque Jesus era alguém que sentava na mesa, desde do político para aquela sociedade, o político mau caráter, como Mateus, que eram os cobradores de impostos, odiados pelo povo. A Maria Madalena. Como ele era alguém que permitia uma mulher com fama de prostituta se deitar aos seus pés de maneira quase escandalosa, beijando seus pés, derramando lágrimas, sentando na mesa com pecadores, sendo amigo deles. Isso era escandaloso para aquela geração, mas Jesus entendia que esse era o caminho da espiritualidade. E nesse caminho da espiritualidade de Jesus, sentando com todos, ricos ou pobres, surge essa história de quem é que está perdido na verdade. A verdade é que quem é que está achado? Quem é que está achado? Só existe um caminho, que é Cristo. Porque, na verdade, a humanidade está perdida no sentido do seu caminho existencial, que a gente precisa encontrar um caminho de volta para o encontro com Deus, por meio de Cristo, desse Cristo do Natal, né? Das vezes que Jesus é criticado por estar sentado na mesa com pecadores, ele conta 3 histórias. Ele conta a história de uma ovelha perdida, que se perdeu e ele foi buscar aquela ovelha perdida, mostrando onde é que estava o coração dele, o coração de Deus. Depois de uma moeda perdida, depois de um filho perdido, que estava argumentando de que Jesus veio mesmo, foi para quem estava perdido. Para quem estava perdido, foi para esses que ele veio. Mas no final surge uma 4ª história, que enquanto uma ovelha foi perdida, ele foi buscar, encontrou festa, uma moeda foi perdida, foi buscar, encontrou festa, um filho foi perdido, foi buscar, encontrou festa, tinha um filho em casa, que não foi para a festa, que o coração dele não estava alinhado com o coração do pai, e ele também se afasta, e ele também é alvo da busca do pai. Mas quando ele chega na busca do pai, o pai chega até ele e fala, filho, vamos para a festa. Todas tiveram festa. Esse ficou em silêncio. É como se ele estivesse olhando para aqueles religiosos e dizendo assim, a resposta está com vocês. Vocês vão vir para a festa também? Ou vocês vão ficar do lado de fora? Dentro de casa, né? A verdade é que o evangelho precisa ser pregado para todos. Para quem está fora, mas tem que ser pregado para quem está dentro. Porque mesmo dentro, tem muita gente que confessa um Cristo que ele não entendeu e ele até repete um evangelho que ele não recebeu. E parece essa coisa que o pastor Renato Chaves fala aqui, né, que a gente precisa sempre de uma liderança, de um ídolo, né? O ídolo, ele funciona meio como se fosse um amuleto, né? Eu preciso da imagem, né, ali de uma imagem ali na minha cabeceira, na minha sala, preciso de uma liderança que me diga qual passo tomar, preciso do padre, do pastor, né? E eu estou sempre ali linkada, né, com alguém ou alguma coisa, né? É um mito, né, Cristiane? Assim, acho que todos nós, de alguma forma, temos uma necessidade de um mito, principalmente quando nós estamos perdidos.
imitar, nasce da palavra mito. Imitar é replicar o mito, é seguir o caminho do mito. Quando a comunidade está perdida, ela vai necessitar de um ideal mitológico, né? Então, ter um mito será fundamental. E é isso que, nesse momento que nós vivemos aqui no Brasil, há um clamor pelo mito. Porque o seu estado de perdido faz com que tenha-se uma necessidade de alguém para se poder replicar o modelo, né? Essa imitação. Eu acho que foi isso que de verdade aconteceu. Ayrton Senna, eu nem conhecia Ayrton Senna, chorei na morte dele, sabe? Mas era um mito para nós, né? Pelé está aí vivendo seus últimos momentos. Quando ele morrer vai ser um luto planetário, né? Porque era um mito, exemplo de atleta. Então a gente sempre vai se mover nessa direção, em medidas diferentes, dependendo do nosso grau de perdido em que estamos, né? Porque todos nós, de alguma forma, em algum momento, vamos estar perdidos, sem saber o que fazer. Então, ter um mito, né? Por isso que Jesus é para nós alguém com tanta significação, né? É Ele quem ressignifica a caminhada e a gente o tem. Mas quando esse Jesus está enfraquecido dentro de nós, ou inexistente, então a gente vai buscar do lado de fora o tempo inteiro um mito para suprir essa carência, né? Esse desbussolamento planetário, né? Bom, a gente vai para um rápido intervalo, só que eu queria deixar aqui uma frase, né, na verdade é um versículo bíblico, né, para a gente refletir na volta. A gente pode colocar aqui, produção, aqui na tela? A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho, né? A gente vai com essas palavras lá pro intervalo e volta, tá bom? De volta com o programa Em Alta, que recebe o pastor Renato Chaves e o pastor Rafael Blume aqui para a gente conversar sobre as contradições dos nossos tempos que nos afligem tanto, né? E eu queria chamar de novo aqui, né, na nossa tela, o Salmo 119, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Talvez a resposta de todas essas aflições esteja aí. E ela parece tão simples, né? Por que é tão difícil para a gente chegar a esse caminho, né? Quem quer começar aí? Eu acho que a gente complica para valorizar a profissão, né? Deve ser. Porque Jesus nos chama para uma caminhada, né? Ele é o próprio caminho e nos chama para andarmos nele. É simples assim, Cris. Mas os espectros religiosos, e hoje Jesus está muito ligado à religião, eles têm os seus sistemas, eles têm as suas normas, né? E as normas religiosas, elas sempre foram dificultosas. Vou me ater aos fariseus que Rafael citou ainda há pouco. Um dos maiores escândalos que eu já ouvi de alguém foi de Jesus. Ele está no meio dos religiosos e escandalosamente ele diz assim, para os fariseus, que estão arguindo e tal, ele diz assim, antecederão vocês no reino dos céus as prostitutas, os beberrões, os pecadores, eles vão chegar antes de vocês. O Rabino Newton Bonder diz que quanto mais perto da escuridão nós estamos, mais próximos da luz estaremos. E quanto mais na luz estamos, mais distante dela nós estaremos. Olhando para o ciclo do dia, quando é a mais alta madrugada, nós estamos mais perto da luz do que da escuridão. E aqueles que estão ao meio-dia estão mais perto da escuridão do que da luz. Paulo dizia assim, quem pensa estar de pé, cuide para que não caia. Então, assim, há uma sensação de segurança que ela está baseada no cumprimento das regras. Eu cumpro as regras e estou seguro. E Jesus desafia isso, dizendo que o caminho está livre. E prostitutas, pecadores, podem anteceder fariseus. Porque os fariseus têm suas normas. Gente, eu estou há tantos anos na igreja
Eu tenho visto líderes e queridos amigos que estão mais ocupados com a obra que nem tempo para Deus eles têm. Eles estão tão envolvidos no fazer que até de Deus eles estão mais distantes, eles não têm tempo para Deus. Né? Tem tempo para preparar um sermão, mas não tem tempo para ler a Bíblia, para se fortalecer, para se animar. Eles querem palavra para o outro, mas não palavra para si. Entende que confusão que a gente se meteu? A coisa é mais simples, a coisa é uma caminhada leve no Cristo. Ele é o caminho. E se a gente se propõe a andar nele e usar sua palavra, que é um monolito sólido sobre o qual nossos pés precisam estar, porque é a sua palavra que nos dá consistência. Lendo o texto do Salmo 119, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, né? Toda palavra, né? Jesus é o verbo, a palavra, não é? Ele é a palavra. Todo caminho que nós fazemos nele, ele não ilumina só o nosso passo, mas ele ilumina a nossa jornada. Então, a gente precisa se unir mais ao Cristo, né? Mais ao Cristo. O processo litúrgico de um culto pode facilitar e pode dificultar muito o meu acesso a ele, porque burocratiza, não é? É com menos burocracia, nossa espiritualidade é sem burocracia. É uma jornada, é uma caminhada, e Ele estará ali o tempo inteiro para me consolar, para me estimular, para me fortalecer. O desafio é andar pela simplicidade. Paulo dizia aos Coríntios, eu tenho medo, que assim como a serpente enganou Eva, vocês também se apartem da simplicidade e da pureza devidas a Cristo, né? E o grande mistério é que, dessa história toda, quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o caminho, né? Como o senhor fala, andar nele, né? Não é andar com ele, é andar nele, né? É uma coisa muito mais profunda. E ele disse que a gente pode cair também, né? Mas a gente pode se erguer de novo, né? Cris, antes de tu passar para Rafael, a gente pode errar no caminho, a gente só não deve errar o caminho. Porque errar no caminho, o próprio caminho tem a peculiaridade de me colocar de pé. Mas se eu errar o caminho, eu estou perdido. Então, andemos nele, ainda que caiamos, ele nos levantará. Porque ele é esse facilitador para a vida, entende? Eu quero aproveitar essa fala para fazer dois caminhos, inclusive aqui, seguindo na Bíblia, né? Primeiro é a própria ideia da verdade, né? Por um lado, quando Moisés ali está começando a tradição de escrever as Escrituras, ele começa dizendo que Deus criou todas as coisas pela palavra. Mas, ao mesmo tempo, ele está fazendo um ensino, dizendo, essa palavra que eu estou dando a vocês, na verdade, é palavra de Deus, que sai da própria boca de Deus, que criou todas as coisas. E aí anda essa tradição dentro dos judeus. É essa palavra que estava na lei, é essa palavra que estava na boca dos profetas, é a própria manifestação de Deus. E essa palavra é que é a lâmpada que guia os caminhos. Mas tem um detalhe, só reforçando, esse caminho da palavra, que para, às vezes, os religiosos é só lei, é regras, essa palavra, ela se faz carne. A expressão de Deus é uma expressão exata, que é muito mais do que uma série de leis, é uma pessoa. Que é muito mais do que eu ler, interpretar e seguir, mas é me relacionar, é conviver, é muito mais andar com Ele, é ser habitado por Ele. É esse Cristo que é a própria palavra, é o próprio verbo que ilumina os meus pés, os meus caminhos, que me dá rumo para a vida. É o Cristo que por isso é salvação para nós, porque nós estamos perdidos no escuro e precisamos de Cristo, a nossa luz, para conduzir o nosso caminho de volta para Deus e para essa harmonia. Aí aqui o segundo caminho, né, que eu disse que eu ia fazer, é que o homem ele foi feito perfeito. No entanto, a maneira que a Bíblia descreve, né, é de que houve uma queda lá com Adão e Eva e ali houveram desarmonias. O homem ficou em desarmonia com Deus, sendo expulso do paraíso, e o homem entra em desarmonia com o próximo, quando o homem feito junto com a mulher, carne da minha carne, osso dos meus ossos, agora o meu desejo será para
o teu desejo, falando para a mulher, será para o teu marido, ele te dominará, a harmonia vira desarmonia. E a desarmonia consigo mesmo. Ele começa a sentir medo, vergonha, o homem entra nesse caos que a gente está chamando de, ele fica perdido, em desarmonia com Deus, em desarmonia com seus próprios sentimentos, em desarmonia com o outro. E quando Cristo vem, a palavra vem iluminar, ele vem desfazer desarmonias, que é o tema que a gente está falando, né? Onde estaria Jesus? A verdade é que Jesus é esse pacificador, desfazendo desarmonias. Ele está me reconciliando com Deus, onde, como disse Renato, já não há um véu que me separa de Deus. Eu posso, em Cristo, entrar com intrepidez, com coragem, com ousadia, na presença de Deus. Eu não preciso de um pastor, de um padre, eu não preciso de um rito. Eu tenho acesso a Deus. Eu posso me encontrar comigo de novo. Yes. Eu posso ter minha própria existência reconectada. Ressignificada. E a mensagem do Evangelho, que muitas vezes a gente acha que é você se reconciliar com Deus, a mensagem do Evangelho é a gente se reencontrar com o outro também, perfeito, né? Claro. Tanto que a ideia de Cristo, a cruz, é uma ideia de perdão, mas é uma ideia de perdão, sim, de Deus me perdoando, me restaurando, corrigindo os meus caminhos, iluminando os meus caminhos, mas me convidando, ou me transformando para viver uma vida de perdão. E eu estava fazendo essa fala para dizer que, voltar lá para a pergunta inicial, né, da polarização. A mensagem do Evangelho é uma mensagem que não é para ser a mensagem do legalista, nós contra vocês. Os diferentes grupos que estão dentro da sociedade, nós vamos batalhar por um espaço social. A mensagem do Evangelho é a mensagem ao contrário da pacificação, do diálogo, da reconexão, e do o diálogo reencontro. ele pressupõe ideias discordantes, né? Mas a gente precisa lidar, né, com aquele que não pensa igual a mim, né? Essa reconciliação que Rafael está dizendo, e eu concordo perfeitamente, assim, nós temos uma relação de um triângulo equilátero. Eu, Deus e meu próximo, né? Jesus veio ressignificar coisas. Mateus capítulo 5, Jesus diz assim, o que Moisés disse foi, amem seus amigos, e o mandamento não expresso e implícito é, odeiem seus inimigos. Eu quero ressignificar isso, dizia Jesus, eu quero ressignificar isso. Vocês vão orar pelos que perseguem vocês e vão amar os inimigos de vocês. Vão entregar a eles o melhor de vocês, assim como Deus entrega o melhor a vocês. A reconciliação proposta nesse advento do nascimento, vida e morte de Jesus é o grande movimento de reconciliação. Eu preciso fazer as pazes comigo. E se eu tenho paz comigo, se eu estou reconciliado comigo, eu não me sinto agredido pelo outro. Sim. Facilita essa relação. Então, é esse grande plano de reconciliação com Deus, comigo e com o meu próximo. É essa relação equilátera que deixa a gente sereno na vida, né? Enquanto eu continuar odiando o meu inimigo, eu preciso fazer semântica jurídica, né? Nas escrituras de Moisés, na lei de Moisés, e minha chave hermenêutica tem que ser Jesus. Se eu ler Moisés fora dessa chave hermenêutica chamada Jesus, eu vou estar em grande confusão, porque Jesus vai ressignificar Moisés. Em muitos momentos você vai ver o verbo ressignificar a sua verdadeira intenção enquanto lei. Moisés, ele traz 10 mandamentos, 613 preceitos, entregues por um Deus que nunca havia sido homem. Agora Jesus, verdadeiro homem, né,
ele diz, eu vou dar um novo mandamento, que vai, a lei e os profetas está aqui. Amem, 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 amem. Amar, amem a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Esse é o mandamento. Se você ama, você cumpre 10 mandamentos, 613 preceitos e tudo mais. Mas amor era um Deus que agora se tornou homem, entendeu a temática humana, a aflição humana, o conflito humano, e faz uma devolutiva de um mandamento: amar. Esse é o grande e maior mandamento, amar. Era a leitura do verbo que agora encarnou e pode... Eu me lembro do escritor aos Hebreus que diz assim, Deus falou antigamente aos pais, pelos profetas, de muitas maneiras ele falou, agora ele fala pelo Filho. Se a gente escutar o Filho, no Monte da Transfiguração está lá Elias e Moisés, o representante da lei e dos profetas, e a voz do alto diz assim, Moisés, Elias, ouçam-no, ouçam o que ele tem para dizer, ele é o verbo, ele tem a palavra, ele submeteu Moisés e Elias ao próprio Cristo no Monte da Transfiguração, né? E aí Pedro ainda vai dizer, para onde irei eu? Falando para Cristo, se só tu tens essas palavras de vida eterna, não né? dá para escapulir, né, cara? Para onde irei eu? E quando eles ficam só dentro, pastor, quando Jesus, né, ressuscita, sobe, né, eles ficam perdidos, né? Ficam sem norte, sem esse amuleto que o Cristo era, né, para todos eles, né? Mas essa aí precisa se reinventar. Mas, né? Essa ida, quando Jesus, 10 dias depois da ida dele, porque ele passa 40 dias ainda ressurreto, tendo contato com os apóstolos, com os discípulos, e 10 dias depois, em Pentecostes, ele desce mais uma vez. Mas agora, fazendo de nós templo, né? Não é um templo que está num prédio construído por mão humana, mas ele vem habitar em nós por meio do seu Espírito. Dizer, né? Eu estou agora, em você, gente, não precisa. E agora a relação com Deus é ainda mais intensa, porque se eles andavam com Cristo ao lado, agora eu ando com Cristo dentro, né? É uma caminhada que não se aparta em momento nenhum, ele habita em mim. E é uma caminhada que está acessível. E aí volta a ideia do religioso. Onde estaria Jesus? Está no religioso ou ele estaria nos becos, nas ruelas? Na verdade, é que não interessa se você é um descrente ou se você é um cristão praticante. O apóstolo João, aquele que estava reclinado no colo de Jesus, ele vai dizer, se alguém diz que não peca, é mentiroso. Todo mundo peca. Eu peco. Mas é um pastor, é um padre, é um rabino, humano, nós somos humanos. A grande reconciliação que Renato estava falando, que é essa reconciliação com Deus, e que vai me reconciliar comigo, é entender que eu não estou querendo fazer cara de santo. Pelo contrário, eu estou bem comigo porque eu sei que eu peco mesmo. Eu sei que não é surpresa para Deus quando eu peco. Ele sabe quem eu sou. Mas eu sei também que mesmo Deus sabendo quem eu sou, eu aceitando quem eu sou, eu tenho perdão e amor de Deus para mim. Eu não estou lutando por esse perdão, eu não estou fazendo obras por esse perdão, eu já tenho, pela graça de Deus, perdão e restauração. Isso. Receita dessa simplicidade, Gálatas 5, 22, 23, né? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, né? Essa questão do domínio de nós mesmos, né? Que é fruto, não é esforço, né? Contra essas coisas não há lei. Tá? A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Alta, pastor Renato Chaves, pastor Rafael Blume aqui, numa conversa super interessante. A gente poderia chegar até a virada, né, por 25 e a gente estaria aqui conversando sobre essas questões todas, né? E aí o versículo, vamos colocar de novo aqui, né? Fala de domínio próprio, né? Talvez essa seja a grande questão dos tempos de hoje, né? Da gente não conseguir enxergar de fato, né, alegria, paz, exercitar, né, isso todos os dias, porque a gente parece que perdeu, né, essa coisa do domínio de nós
de nós mesmos? Como é que a gente... porque a gente se recusa a dizer não para a gente. O maior ato de liberdade que nós temos chama-se não. A gente tem dificuldade de dizer não, mas é o lugar onde a gente independe. A renúncia é o maior ato de liberdade que uma pessoa pode ter. Renúncia não é tortura, é abrir mão de um direito, é dizer não para si. Na caminhada no meu desejo, né? Nós somos sujeitos desejantes, se acabar com o desejo em nós, acaba com a vida, né? Sim. O desejo, ele é metonímico, ele está sempre mudando de configuração. E se a gente não souber dizer não para o desejo, tipo, eu desejo, mas não posso. Eu desejo, mas não quero. Eu desejo, mas não me cabe. Reconhecer o desejo não é recalcar e gerar conflito. É reconhecer que o meu desejo está presente, mas eu faço opção por dizer não. Isso é domínio próprio. Isso é autodomínio, isso é dominar sobre si. É aprender a dizer não. A minha violência me diz só que. E eu tenho que exercer domínio sobre essa minha violência e subjugá-la. Isso é um fruto. Eu nunca vi mangueira fazendo força para dar manga. Ou seja, na estação própria, no momento certo, ela vai gerar seus frutos. Quando a gente lê Paulo dizendo aos Efésios, né? O fruto do Espírito não é os frutos do Espírito são, o fruto do Espírito é. Essa minha relação com o Espírito de Deus, ela vai, em qualquer estação em que eu estiver, me fazer gerar aquele fruto determinado. É essa minha pacificação comigo mesmo que me faz andar leve, seguro, ter a minha vida sob controle, né? Ter a minha vida de maneira a não ser um trator para passar por cima das pessoas. Então, eu posso dizer não para mim agora, e isso não vai gerar loucuras e conflitos em mim, porque eu estou dominando. É Salomão quem diz que um homem que não tem domínio sobre si, ele é como uma cidade que tem seus muros derribados, ou seja, sua proteção vai para o espaço. A minha proteção, a proteção da minha vida, está no meu domínio próprio, no meu autogoverno. Quando eu não tenho gestão emocional, quando eu não faço gestão no meu psiquismo, né? Eu tenho um ego, tenho um id, tenho um superego. E se o ego, que é o grande gestor da minha vida emocional, o meu eu, né? O meu eu, se ele não tiver pacificado, ou eu vou viver como um bicho doido por um id descomedido, ou vou viver reprimido com o superego dominando a minha vida. Então eu não faço gestão. Eu preciso ter esse meu eu bem equilibrado, reconciliado, para fazer uma boa gestão emocional. E assim viver leve no meu casamento, no meu relacionamento com as pessoas, né? Então, domínio próprio é resultado dessa reconciliação. Gente reconciliada não é chata, não quer problema com ninguém. Gente que quer problema com todo mundo é gente irreconciliável, que nem se reconciliou consigo, nem com Deus, nem com ninguém. E aí eu fico pensando que nesses dias conturbados, né, que se refletem lá nas redes sociais, né, nesses meios técnicos que a contemporaneidade tem, né, para se comunicar, né, as pessoas têm para se comunicar, ela fala muito, né, as redes falam muito do nosso estado hoje, né, do nosso estado emocional, né, e eu penso que quando somos violentos é porque com o outro, nós já nos violentamos antes, né, passa por aí. Boa parte da agressão que nós fazemos ao outro é agressão a nós. Vamos pegar aqui o caso de um homofóbico. Clinicamente, um homofóbico, ele agride a sexualidade do outro por causa dos seus conflitos na sua sexualidade. Todo homofóbico tem um caso na sua sexualidade mal resolvido. Por isso ele agride no outro o conflito que ele tem.
Clinicamente é mais ou menos esse o caminho. Então eu preciso resolver esses meus nós. A reconciliação fala disso, de eu resolver os meus nós. Eu tenho grandes amigos homossexuais, eu lido com eles bem, eu os amo, eu não agrido eles, porque eu estou com minha sexualidade resolvida, eu sou heterossexual. Eu estou com minha sexualidade resolvida, eu não tenho problema com a sexualidade deles. Eles é que têm os problemas na sexualidade deles. E se eu não estiver bem para acolhê-los, eu vou gerar mais conflito ainda, e é o que tem acontecido, né? Então, eu só dei o exemplo da homofobia para contextualizar essa nossa fala, né? Sobre ainda o domínio próprio, é porque também a gente às vezes não entende o caminho do cristianismo no mundo que a gente vive hoje. Como vocês colocaram, a gente vive um mundo confuso. Um mundo de muita informação, pouca reflexão, né? Um mundo muito... onde a minha imagem, o meu eu, ele está num nível extremado. A gente se ama. E a maior prova desse excesso de amor é as redes sociais, né? O tanto que a gente se ama e quer mostrar para todo mundo o quanto eu sou especial, né? E essa ideia desse excesso de amor próprio, né? No sentido negativo, não no sentido positivo, que poderia o amor próprio ter. É mais narcísico do que outra coisa. Exato, né? nessa ideia narcisista que a gente vive hoje por causa do mundo, ou do estilo de mundo que a gente vive, nessa era das redes sociais, a gente também criou uma espécie de pensamento onde eu não posso me frustrar, eu não posso dizer não para mim de forma nenhuma. Eu tenho, nem para mim, às vezes nem para os meus filhos, a gente tem que dar vazão a todos os meus impulsos e desejos, e isso é felicidade. Mas não é felicidade. Quando você dá, pelo contrário, você dá vazão a todos os seus impulsos, vai lhe provocar infelicidade. Não é vida, vai lhe provocar morte. E eu estou trazendo isso, que na verdade o Renato já colocou, mas é para preparar para trazer o que os próprios discípulos não entenderam o Evangelho. Quando Jesus pergunta para os discípulos, quem é que eles estão dizendo que eu sou? Há uns dias diz que tu és um profeta, tu és João Batista, e vocês? Aí diz, tu és o Cristo. Eles entenderam, mas parece que entenderam, mas aí Jesus diz, beleza, primeira lição, vamos para a segunda. Eu vou morrer, eu vou ser abandonado, eu vou ser crucificado, eu vou sofrer e vou ressuscitar. Aí Pedro chama ele à parte e diz, Jesus, você não está bem, né? Você não está entendendo muito bem, os pensamentos não estão muito bem organizados. Aí Jesus responde dizendo para eles agora, não é só eu, não é só o meu caminho de glória e de ressurreição que vai vir pelo sofrimento, mas quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque quem perder a sua vida, achará. Quem preservar a sua vida, perdê-la. E quem... o encontro com a vida passa por esse caminho de sofrimento. E aí volta para a ideia de reconciliação. Se eu quero viver reconciliado com outros, e não somente eu centrado, tudo para mim, eu quero ter uma boa relação com Deus, eu quero ter uma boa relação com outros, já dizia a máxima, o limite da minha liberdade esbarra na do outro, né? Eu preciso aprender a respeitar as liberdades da minha relação com Deus, da minha relação com o outro, e para isso, eu tenho que dizer não para mim. Na hora que eu chego perto do teu limite, é não para mim. A hora que eu chego perto, diante da vontade de Deus, que é contrária a mim, eu digo não para mim. E eu vou dizer uma coisa, isso não é frustrante emocionalmente, é libertador. Jesus diz, domine-se, negue-se, e você vai encontrar vida. E é uma ideia, assim, né, bem louca de pensar que isso é escravidão, né? Se confunde liberdade nele com escravidão nele, né? Então a gente vê aí na sociedade alguns discursos levando para isso, né? A frustração é o único caminho para a maturidade. Toda geração que se poupa a frustração se torna uma geração fraca, uma geração sem resistência. Porque o que treina a gente psiquicamente é a frustração.
Se você não permitir que seus filhos se frustrem, você está contribuindo para uma infantilização longa na vida deles. A frustração é necessária para que a gente alcance essa musculatura psíquica. Sem frustração, Cristiane, não há vida forte. A vida forte que nós almejamos passa por esse treinamento, é a academia da vida. E Jesus apontou esse caminho. Essa coisa de tomar a sua cruz, negar-se a si mesmo. Negar a si mesmo não é um processo de aprisionamento, é de libertação. Há coisas que eu tenho que ser frustrado para crescer. Então, dizer não para mim não é um processo de recalcamento. Dizer não para mim é um processo de libertação. Não há liberdade sem responsabilidade, dizia mestre Freud, né? Não há liberdade sem responsabilidade. Eu preciso me responsabilizar pelos processos da minha vida, e a liberdade é alcançada aqui. Quando eu dou a você a responsabilidade de eu estar como eu estou, eu não sou livre, eu sou refém de você. Mas quando é que eu sou livre? Quando eu assumo as responsabilidades. Em assumir as responsabilidades é também aprender a dizer não para mim. E aí, numa sociedade como essa, que a gente parece estar tão mais próximo do outro, o senhor falava da ligação, olha, eu me surpreendo com a ligação, né? Eu faço esse exercício com os meus filhos, eles ficam mandando lá WhatsApp, não sei o que, WhatsApp. Aí eu não respondo, eu silencio, né? Até que, nossa, que voz linda que vocês têm, né? Ou então, venham, se aproximem, vamos conversar face a face, né? Esse exercício, porque eles foram criados vendo a realidade. Vamos no quilombo, vamos na comunidade, vamos na periferia de São Luís, vamos ver de perto, né? Como é que é o mundo real, né? Eu criei eles dessa maneira, né? Para que eles pudessem enxergar a vida de fato como ela é. E, só que essa proximidade que esses meios trazem para a gente, né, a televisão, né, a mídia como um todo, o celular onde você já faz tudo por ele, né, parece que nos afasta e nos torna cada vez mais doentes, porque é uma sociedade que tem... A gente nunca viu tantos números, né, de depressão, né, de fobias, de tantas doenças, né, que são doenças emocionais, né? Sim. Cris, a gente está perdendo a coisa mais bonita que tem na vida, que é a escuta, né? A gente não está escutando mais. Tem um dispositivo no WhatsApp que você acelera a voz. Você perde timbre, você perde frequência, né? Você perde a emoção. Assim, nem escutar. Porque quando eu escrevo, eu leio com o meu estado interior. Eu não leio bem o que você escreveu. Sim. Eu leio com o meu interior. E aqui eu complico, né? Porque você pode estar falando uma coisa boa para mim, eu estou achando que é uma ironia. Dependendo do meu estado de humor, sim. Então a gente está perdendo o olhar, está perdendo a fala, está perdendo o toque, está perdendo o afeto, porque a gente está atrás de prazer. Prazer sem afeto. Sim, e mesmo quando nós estamos sós, nós não estamos sozinhos, né? A gente está ligado na televisão, em casa a gente pode estar sozinho, né? Mas está na televisão, está no celular, está lá vendo a rede social, né? E parece que a gente não consegue ficar com a gente mesmo, né? Não se faz boa companhia, né? Sim, é isso. Gente, acabou, né? Que peninha, né, Rafael? Que pena. Mas eu queria chamar aqui uma última frase para a gente, que o Natal é no nosso coração, Salmo 126:7. Tenho vivido tempo demais entre os que odeiam a paz. Sou um homem de paz, mas, ainda que eu fale de paz, eles só falam de guerra. Acho que tem muito a ver com os dias de hoje, né? Queria deixar essa reflexão, queria dar a última palavra para vocês, né? Para a gente poder encerrar aqui o programa, né? Primeiro, desejar Feliz Natal a todos, né? Porque, como já dizia o profeta, um menino luz nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será, e aí lembrar quem é ele, o maravilhoso conselheiro, a palavra de vida está nele. Ele é o Pai da eternidade, ele é o príncipe da paz. Me veio essa música aqui na minha cabeça. E ele veio para nos trazer paz. Esse rei não veio trazer guerra, ele é um rei que veio restaurar nossa paz.
Pastor. Bom, aqui, né? Aqui, é. Eu queria desejar um Feliz Natal para todos vocês. E nesse Natal, não perca a oportunidade de olhar nos olhos, de ouvir e de falar, de dar o seu toque, seu abraço, troque afetos. O sagrado que habita em mim deve respeitar o sagrado que habita em você. Então, que aquilo que há de sagrado em nós se una nesse dia de Natal e que ele fique bem agarradinho para o resto do ano, né? Que nós tenhamos vidas mais leves, vidas melhores com a presença de Jesus na vida da gente. Feliz Natal a todos vocês. Gente, muito obrigada. Obrigado, não teria uma véspera de Natal mais maravilhosa do que essa, do que estar na presença de vocês, Obrigado. dialogando sobre isso, né? E fazendo, Obrigado. né, o telespectador dessa emissora, aqueles que acompanham as nossas redes sociais, que depois vão lá no YouTube, né? Pegar essa entrevista para assistir com calma, né? Ouvir tudo isso que a gente conversou aqui. Muito obrigada pela contribuição de vocês, viu? Muito obrigada mesmo, viu? E que a gente possa pensar, né, sobre se Jesus estivesse hoje, voltasse, né? Ele estaria aonde, né? E eu corrigiria aqui a minha frase, não se ele voltasse, porque, como a gente falou aqui, ele está em nós, né? Está. Então, que a gente faça esse mergulho, né? Acho que a grande experiência do Natal é essa, né? Fazer esse mergulho e buscar essas respostas para que 2023 a gente comece a construir uma comunicação não violenta, que a gente passe a dialogar, né? Com os preceitos, né, que o Evangelho genuíno traz pra gente, tá? Feliz Natal para você, daqui a pouquinho tem nosso especial de Natal e essa resposta, né, estará por lá, né, nesse programa especial que a gente fez com muito carinho para você. Um grande abraço, Feliz Natal.